Mas aí nessa história de um gol atrás do outro, tem no Botafogo o Júnior Santos. Sim. Não tem? Artilheiro da equipe. Tem feito isso na competição? A história do Botafogo na Libertadores. Então. Bom, a gente segue girando, então agradeço ao Cícero agora. Aí é amanhã, certo? Isso, Pedro Henrique Torres, porque o Botafogo joga amanhã com transmissão aqui da ESPN Star Plus. E Pedro, no meio também de uma turbulência, então vamos separar aí os tópicos do Fogão nesse momento. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, abraço pro Bruno, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Turbulência, tá agitado, tá animado o Botafogo. Tem esse furacão também, que a gente pode dizer que é o Júnior Santos, fez 8 gols nessa fase preliminar aí, mas já conta na tábua de artilharia, né? Então o Botafogo de fato tem o artilheiro da competição, 6-0 na Aurora, e aí depois fez 2-1 aqui no estádio Newton Santos, estreia amanhã 19 horas contra o Júnior Barranquilla. Tem o Fábio Matias ainda no comando da equipe de forma interina, porque o Arthur Jorge, que estava português, estava até ontem no Braga, até deu uma declaração depois do jogo contra o Portimonense, falando já meio que se despedindo do Braga, ainda não falou de forma oficial como técnico do Botafogo, mas já está assinado, como disse o próprio John Textor, dono da SAF do Botafogo. Ele deve ficar na Europa mais uns dias, assistir a um jogo junto com o John Textor lá do Lyon, que faz parte do grupo da Eagle Holding, né, que é o grupo do John Textor. Então ele deve ficar mais uns dias e aí vir para assumir de fato o Botafogo, que tem alguns reforços de lesionados, o Jefinho, por exemplo, também o Luiz Henrique, Rafael e o Patrick de Paula jogaram no último fim de semana na conquista do bicampeonato da Taça Rio. Mas você falou em polêmica, Mari, é a questão que o John Textor não para com as suas acusações em relação a manipulações, supostas manipulações no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, edições passadas, tanto em 2022 como em 2023, reafirmou isso ontem em uma live no canal do Medeiros. Tem provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado nos 2 últimos anos. Também citou um jogo em Palmeiras e Fortaleza em 2022, citou o jogo, a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo ano passado, 5-0. Aí os clubes, Fortaleza, São Paulo, Palmeiras, todos já se manifestaram fortemente contra o John Textor. Ele cita um relatório de inteligência artificial, utilização de inteligência artificial, mas não apresentou de fato essas provas, diz que vai oferecer as provas apenas para autoridades. Então a gente fica nessa expectativa e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Vai em busca desse troféu tão sonhado da Copa Conmebol Libertadores a partir de amanhã na fase de grupos, né, 19 horas aqui contra o Júnior Barranquilla, Fábio Matias no comando. Essa expectativa do Arthur Jorge, que enfim está em vias de deixar o Braga, pelo menos oficialmente. O John Textor está lá na Europa conversando com ele, devem assistir um jogo juntos do Lyon, faz parte do grupo do John Textor da Copa da França, enfim, devem assistir juntos. Mas o John Textor tem ocupado os noticiários aí, o dono da SAF do Botafogo, ou alguns chamam até de dono do Botafogo, enfim, dono da parte do futebol do Botafogo, porque ele segue com essas denúncias de supostas manipulações no futebol brasileiro, especialmente nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, 2022, 2023. Ontem, mais uma vez, no canal do Medeiros, pessoal mais setorizado em Botafogo, teve uma conversa franca e bateu na tecla ali, primeiro falando que tem provas de manipulação em jogos do Palmeiras, bicampeão, atual bicampeão brasileiro, nos 2 últimos anos. Uma acusação bastante grave. E depois, no seu site, ele reiterou, foi mais firme ainda em relação a isso, citando jogos contra o Fortaleza em 2022, a vitória de 4-0 do Palmeiras, e em 2023 aquela sonora goleada do Palmeiras sobre o São Paulo, 5-0, citando jogadores do São Paulo, enfim. Nesse relatório que ele colocou no seu site ali, explicando, ele não apresentou provas, ele citou um relatório que teria sido, enfim, bem detalhado, segundo eles, com o uso de inteligência artificial. Quer dizer, uma varredura de inteligência artificial com alguns especialistas que também não são citados, tampouco são citados nesse relatório. E aí, quer dizer, uma movimentação estranha de algum jogador, segundo a inteligência artificial, poderia ir para a esquerda, foi para a direita, mais ou menos nesse sentido. Ele não deixou tão claro assim quais são essas provas que ele diz ter
e reiterou que encaminhou ao STJD, que não foi mais a fundo, e as provas são enviadas aos procuradores e às autoridades públicas, que é o que ele entende que deve ser feito. Então fica tudo meio no ar. Claro que é uma denúncia, a gente traz aqui a denúncia do John Textor, mas claro que toda a denúncia de todo agente do futebol, como qualquer um de nós assim que trabalha no meio do futebol, que fala sobre futebol, deve ser trazida e também comprovada. Então trazemos aqui a parte do John Textor e os outros clubes citados, até como Palmeiras, São Paulo e Fortaleza, de alguns jogadores supostamente envolvidos, se manifestaram de forma dura contra o dono da SAF em notas oficiais, porque, como a gente disse aqui, é uma denúncia muito grave. Alguns informaram que vão tomar medidas judiciais contra o dono da SAF do Botafogo. Boa tarde, torcida alvinegra! Eu tô chegando com tudo nessa terça-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do Botafogo, do Mercadão da Bola. Galera, e vejam essa bomba que acabou de sair. John Textor, eu disse John Textor, está preparando uma proposta oficial para contratar Ángel Di Maria ao Botafogo nessa temporada 2024. É isso mesmo, galera. O grande astro argentino está no Benfica, está em baixa no futebol europeu e quer retornar ao futebol sul-americano. E o Botafogo pode ser esse clube que pode contratar o grande craque. Sabemos que o Di Maria está em fim de carreira, mas é um jogador que elevaria o nível ainda mais do Botafogo nessa temporada 2024, tendo em vista que o Botafogo vai competir vai ter muitas competições pela frente. Vocês concordam? Vocês acham que o Di Maria chega aqui no Botafogo para ser o grande camisa 10, o grande capitão? É esse cara? Os outros times vão olhar para o Botafogo e vão ter mais respeito? O que vocês acham sobre essa contratação do Di Maria ao Botafogo? Deixa aqui nos comentários. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que vai ser sensacional. É isso mesmo. A janela caseira acabou de abrir. O jogador pode vir para o Botafogo. Só o Botafogo tendo que pagar o salário. Sabemos que será um alto salário, mas o Botafogo não vai fazer aquele investimento astronômico. Eu acho que vai ser, sim, uma contratação bombástica. Deixa aqui nos comentários. Vocês aprovam a contratação do Di Maria? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, alvinegras e alvinegros. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!